bem? Então tá bom. Bom, gente, hoje eu preparei com muito carinho para vocês um tema muito especial, que é Maria, mãe de Jesus. Mas antes de falar de Maria, eu queria desejar, um feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes e aqueles que também fazem o papel de mãe, porque não é só, como a gente escutou agora, aqueles que também fazem o papel também devem ser honrados como. Então, um feliz Dia das Mães, em especial a minha mamãe. Não posso me emocionar, mas já perdi, já me emocionei. Mas eu queria pedir licença, porque eu só estaria aqui hoje como espírita porque minha mãe me fez espírita. Então, se hoje eu tô aqui trazendo um tema de muita responsabilidade com a espiritualidade, é porque a minha mãe me fez espírita. E mais do que ter me feito espírita, minha mãe me apresentou Maria como a Mãe Santíssima. Então, para mim é muito gostoso ter a oportunidade de estar aqui hoje com a minha mãe presente. Então, eu falei que não ia me emocionar, já me emocionei, então. Mas tudo bem, faz parte. Bom, então eu queria falar de Maria para vocês, que é a mãe de Jesus, a Mãe Santíssima. E Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. E a gente vai ver que esse nome muito tem relação com quem foi o espírito de Maria, Maria é luz. Então a escolha já não foi ali ao acaso. Todas as informações aqui eu tirei de livros espíritas, então se alguém quiser se aprofundar depois, tiver ali curiosidade, pode me procurar que eu vejo e confirmo o livro que é, tá bom? Então em um dos livros diz que Maria é um espírito missionário a serviço do Cristo planetário, que veio de Sírios, da constelação do Grande Cão. Então a gente já tem aqui uma primeira informação importantíssima sobre Maria. Maria é um espírito que está a serviço. Maria vem para o planeta a serviço de Jesus Cristo, para que Jesus pudesse aqui ser o governador planetário, para que a missão dele pudesse existir. A gente entende que, muitas vezes, a gente pensa em Jesus como o Jesus lá de 30 anos, adulto, já começando a sua missão, já ali fazendo todos os seus milagres, entre aspas, que a gente sabe que no espiritismo é um pouco diferente. Mas assim, a gente já vê um Jesus grande, um Jesus já ali adulto. E a gente esquece de algo importantíssimo. Para que Jesus estivesse ali e para que a sua missão existisse, precisava de uma mãe. Todo mundo precisa vir de uma mãe, certo? E com Jesus não poderia ser diferente. Ele precisava vir de uma mãe. E essa mãe precisava ser um espírito extremamente especial. Um espírito extremamente dedicado a essa missão. Um espírito escolhido realmente para esse serviço gigantesco. Porque olha só a missão, não só seria ali a encarnação, o período em que Jesus estivesse encarnado, mas todo o planeta. Toda a formação planetária. Porque Jesus, hoje, ele é quem? O governador planetário. Então a missão dele continua. Então não era só uma mãe ali naquele momento. Era um espírito que estivesse a serviço a todo o tempo do que Jesus precisava fazer neste planeta e continua fazendo por nós neste planeta. Então esse espírito, ele era extremamente especial, ele era um espírito que precisava ter certas virtudes, que precisava ter já uma moral para que pudesse ajudar a construir tudo isso, toda essa missão e tivesse essa relação especial. Então a gente já tem a primeira informação de Maria, que ela estava a serviço, que ela se disponibilize ali para ser missionária dentro desse plano de Jesus Cristo. E a gente tem outra informação. A gente sabe aí mais ou menos que Maria casou-se com José aos 14 anos e em seguida, engravida. Então a gente tem uma informação importantíssima aqui. Um espírito que na encarnação foi muito jovem, já começou a sua missão. Vocês percebem isso? Hoje, assim, é claro que a época era diferente, mas hoje, com 14 anos, a gente não pensa numa maturidade, A gente já fala, nossa, é muito imaturo. E olha esse espírito que já tinha uma maturidade, tanto intelectual quanto moral,
para poder iniciar desde logo essa missão. E olha o que Emmanuel nos traz sobre esse espírito que vai ser escolhido. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então essa mulher, esse espírito ali, era olhado com uma simplicidade pela questão social, né? Não tinha status. Mas o que Deus buscava não era um status social, um prestígio perante os homens, porque aquele que viria a ser o Filho do Altíssimo, o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, não era o rei material. Nunca seria o rei material, né? A gente sabe que Jesus nasceu numa manjedoura. Olha a simplicidade daquele que viria a ser o rei espiritual. Então, essa mãe, ela é a mesma coisa. Ela não tinha esse prestígio social, o prestígio dos homens, mas ela tinha um prestígio diferente. Ela era prestigiosa perante Deus. E aqui a gente tem uma outra informação. Esse espírito tinha uma relação com Deus diferente, porque Deus olha para esse espírito e vê ali o papel de mãe, mãe de Jesus, do Filho do Altíssimo, do responsável por tudo. Então olha aquele cuidado que a gente tem da espiritualidade para escolher esse espírito. Ela é prestigiosa perante Deus, então ela tem um relacionamento com Deus. E a gente também, falando dessa questão de esquecer um pouco que Jesus foi criança, a gente precisa fazer o exercício de lembrar que Jesus foi um bebê, que Jesus foi um recém-nascido, que Jesus precisou dar os primeiros passos, que Jesus precisou ser amamentado. Dentro da missão de vir para cá e encarnar, que não foi nada fácil para um espírito crístico, a gente tem ali toda a questão do espírito estar dependente de outro, né? O que um espírito ali encarnado com 8 dias faz, sozinho? Nada. Precisa de quem? Da mãe, do pai, dos responsáveis ali? E Jesus não foi diferente. Ele passou esses dias, esse começo, com o pai e com a mãe. E com a mãe, que era um espírito que iria estar ali, responsável por dar uma educação a ele que fosse de acordo com as leis divinas, porque era isso que ele precisava, porque ele não teria o prestígio dos homens, mas ele tem o prestígio divino. Então esse espírito que encarregado dessa educação, encarregado de cuidar de Jesus, estava ali. E aí ele fala um pouco nesse livro aqui, ele fala um pouco também sobre a questão da transmissão de mãe e filho, que também ocorreu normalmente ali com Jesus e com Maria. Então olha o que ele fala para nós. Coube a ela fornecer ao mestre a base ectoplasmática necessária à sua tangibilização. Então lembra que Jesus precisou entrar numa matéria, né? Ele era um espírito crístico, mas que precisou entrar numa matéria para aqui encarnar. Servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais, eletromagnéticos e quimiofísicos que possibilitaram neste orbe a presença crística. Ela foi a possibilitadora, o instrumento. Tudo que o Senhor Jesus sentiu na sua jornada messiânica repercutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mundo. Então imagine só, vamos pensar um pouco. Tudo que Jesus sentiu. Pensa no que Jesus sentiu. Como foi? Repercutiu diretamente em quem? Na mãe. Estrela divina do universo das grandes almas, também ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a uma humanidade paupérrima de espiritualidade, a grande advogada e a grande protetora. Então ela também, com maior desenvolvimento moral, também precisou estar aqui. A governança dele sobre o nosso planeta. E aí a gente começa então a história de Maria e, claro, a história de Jesus aqui encarnado. Então a gente tem o início de tudo. E o início foi como? Com a visita do
Anjo Gabriel. O anjo vai visitá-la para contar a notícia. E olha o que a gente tem. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, olha só, vem um anjo até Maria, já começa por aí, vamos pensar em nós. A gente recebe a visita de um anjo, como é que a gente fica? Meio já ali, né? Opa, o que tá acontecendo? Já se assusta, dá um berro talvez também, né? E Maria, o que ela faz? Só escuta. Tá pensando aqui, o anjo tá falando e ela pensa, nossa, por que ele tá falando assim, bendita és tu entre as mulheres? Não responde nada. E aí, ela escuta, deixa o anjo falar, e a única pergunta que ela faz é: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Então ela escuta o anjo falar, e aí ela exerce o que a gente chama de fé raciocinada. Alguém já ouviu falar de fé raciocinada? O que é a fé raciocinada? É a gente argumentar. Ela questiona. É o que Kardec sempre fez, né? Ele pergunta e ele filtra a resposta. Então ela vai lá e questiona. Ela vai lá e vê, vamos ver o que esse anjo tem trazido para mim. Eu não me preocupo, eu não tenho medo, ele me dá um monte de informação, porque a gente tem que lembrar que naquela época as profecias sobre o Messias eram fortíssimas, todos esperavam o Messias. Então imagine você recebendo a informação de que, você vai ser a mãe. É isso que ele fala, é isso que ele trouxe. E aí ela só escuta, e ela pega e exerce a fé. Eu creio, mas eu vou argumentar. Por quê? Porque eu preciso ver a fonte divina disso. Onde está Deus nisso? E aí ela pergunta: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E aí a gente tem uma outra questão. Ela não conhecia ninguém. Então imaginem só, ela não conhecia um homem e ela vai ser a mãe e essa criança, esse menino vai ter um pai. E ela não sabe quem é esse pai, ela não conhece esse pai até aquele momento. E aí o anjo volta a explicar, ela verifica que as informações são verdadeiramente divinas, ela exerceu a sua fé raciocinada, e então, ao final de toda a explicação, sem turbulência, sem preocupação, sem atropelar as coisas, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, olha a primeira parte ali da história de Jesus. O anjo vem, dá todas essas informações, ela não conhece o pai de Jesus até o momento, e o que ela fala? Tá bom, eu tô aqui. É isso que ela fala. Ela sabe das profecias, ela sabe o que vai ser o Messias, ela sabe que o povo inteiro daquela época espera isso. E ela não se preocupa, ela não teme, ela não grita, ela não quer correr, ela simplesmente fala: tô aqui, conta comigo. É isso que ela fala. Ela se coloca a serviço, porque ela é aquele espírito missionário. Então ela se coloca a serviço, ela fala: eu estou aqui, e vontade divina vai se cumprir em mim. Ponto. E então a gente vê que Maria tem o exemplo de fé para nos trazer. Olha a confiança dela em Deus. Vocês imaginam saber que naquela época vocês seriam a mãe de Jesus, do Messias? Imagina o que estava por vir. Todos ali sabiam o que era falado sobre o que seria o Messias. Imagina então você recebendo essa responsabilidade. Mas ela tem fé, ela confia, ela ama, porque ela não conhecia homem algum e ainda assim ela sabe que a vontade de Deus para ela é tão grande, tão boa, que ela ama a vontade divina acima da dela. Ela coloca ali um exemplo de dedicação, de prazer em servir. Maria é sinônimo de servir, e servir com prazer. Um servir que não é de medo, é um servir porque eu amo a Deus, eu amo a vontade que Ele tem para mim, e eu sei que ela está acima das minhas, porque Deus é bom e justo. Maria é exemplo de sabedoria, a escolha das palavras. Olha o quão sábia aquela jovem
era. A gente vê que Maria toca a Deus. Por que Maria toca a Deus? Porque a relação dela é ela e Deus. Ela não expõe. Maria tinha Deus em seu íntimo, porque ela foi a escolhida. Por quê? Por conta de tudo isso aqui em cima. Todas essas virtudes a fizeram ser escolhida perante Deus. E uma frase que eu queria que a gente guardasse é essa daqui. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, diz assim, vai falando que Jesus, após Maria engravidar, Maria escuta muito das pessoas, quem que vai ser o filho dela, o que vai acontecer com o filho dela, então todas essas informações. E ao invés dela se deixar em turbulência, Lucas escreve, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então imagina você escutar, antes mesmo do nascimento do seu filho, tanta coisa sobre ele, né? Coisas que ele vai ser o filho do homem, ele é o Messias prometido, mas que ele também vai morrer, que ele vai se entregar. Então olha tantas coisas que são faladas antes do nascimento do seu filho. E ela simplesmente guardava essas coisas em seu coração. O que isso significa? Ela e Deus, o íntimo dela. Porque ela se colocou como serva. Então ela sabia da vontade, então ela guardava aqui. Não é que não chegava uma preocupação, não é que não vinha ali um medo, mas espera aí, eu tô aqui com Deus, eu e ele no meu íntimo. E era isso que ela fazia. E continua. Então, Jesus, 8 dias após nascido, eles levam Maria e José, Jesus, ao templo de Jerusalém para apresentá-lo, porque era o primeiro filho do casal. E o que acontece? Um homem que morava em Jerusalém, Simeão, tinha falado com o Espírito Santo que queria ver o Salvador. E quando Maria e José entram pela porta com Jesus no colo, Simeão fala para o Espírito Santo, agora eu posso desencarnar, porque eu vi ali o Salvador. E ele vai até Maria e profere as seguintes palavras. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então imagina, você está com o seu filho recém-nascido, 8 dias de vida, e olha o que é falado, que uma espada vai transpassar a alma dele, que haverá sofrimento, que haverá aflição. Ela era uma mãe, como qualquer outra mãe. Na verdade, não como qualquer outra, né? Porque o filho dela era o Messias. Então, eu tinha um pouquinho mais ali, né? De responsabilidade. Mas imaginem. E você escuta isso com 8 dias. Né? Um bebê ali, que nada pode fazer. E essa era a missão dela, e ela sabia disso. E aí, a gente sabe que antes mesmo dos 2 anos de Jesus, o que acontece? Herodes manda matar todos os meninos até 2 anos. Porque ele sabia que o Messias tinha nascido naquela época. Então, ele fala, não. Aquela ideia de rei material, ninguém vai tomar o meu trono. Mas ele era o rei espiritual, né? E ele não se tinha esse entendimento. Então ele manda matar as crianças até 2 anos. E o que precisa fazer Maria e José com o bebê? Foge. Vamos fugir para o Egito. Então olha só, até antes mesmo de completar 2 anos, Jesus, olha como foi já a turbulência da vida. Mas ela era a serva do Senhor. E aí, quando Jesus tinha por volta de 12 anos, eles vão até Jerusalém para a festa de Páscoa. E acontece que a festa dura alguns dias, eles vão retornar, José e Maria, e Maria olha para José, José olha para Maria, cadê a criança? Cadê Jesus? Estamos voltando a ser criança. Acabei de perceber 2 dias depois, quase 3 dias. Cadê Jesus? Então imagina só, a gente já pensa assim, meu Deus, né? Que mãe é essa que vai perceber que perdeu seu filho 2 dias depois? Mas espera aí, essa é a mãe do Cristo. E o relacionamento deles era pautado em confiança. Porque ela sabia que aquele ser, aquele espírito estava lá para uma expansão muito maior. Então ela não podia tomá-lo consigo. Porque ela entendia que o filho não era dela. Né? Era um filho divino. E Jesus precisava fazer a sua missão. E aí ela percebe, e aí ela se preocupa. E ela fala, peraí, ele já está sumido tem uns tempos, vamos atrás dele. E o que acontece? Eles avistam Jesus eles falam a Jesus, filho, por que você não fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou,
por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Então, olha só, bate ali uma aflição, ela fala que eles estão aflitos, certo? Então ela assume para Jesus, Jesus, a gente ficou preocupado, cadê você? Onde você estava? E ele, com muito amor, muito respeito e honra a sua mãe, lembra ela de que ele está aqui a serviço também. De um serviço muito grande. E ele fala, mãe, você não lembra que eu estava na casa do meu pai? Mãe, você não lembra que eu tinha que cumprir outros deveres? Lembra disso, mãe? Por quê? O carinho e o respeito de Jesus era tão grande que ele sabia que em dado momento ele iria partir. E quem ia ficar? Sua mãe. Então olha também aquele respeito dele com a mãe, de cuidado, de lembrar, mãe, não fique aflita, porque muito mais está por vir. E aí, Maria guardava todas as coisas em seu coração, porque ela se relacionava no seu íntimo com Deus. Passados algum tempo, Jesus já maior, né? Eles vão até uma festa de casamento, e as festas de casamento eram importantíssimas. Então, era muito comum se receber com um bom vinho, com algo assim, uma festa bastante receptiva. E o que acontece? Maria, naquela festa junto com Jesus e os apóstolos, percebe o quê? Acabou o vinho. Por que Maria percebe que acabou o vinho? Porque Maria é amor, lembram disso? E ela está sempre a serviço. Então ela vê ali as necessidades das pessoas da festa. Ela vê que quem está dando a festa vai ficar sem vinho. Então ela já começa a se despertar. E ela fala assim, peraí, eu preciso cuidar. Ela é amor maternal. Ela está sempre atenta. Não é isso que as mães fazem? Estão sempre atentas? Então ela já, opa, vai faltar vinho. Então eu quero cuidar, eu quero ajudar. E é isso que ela faz, ela ajuda. E aí ela vai a quem? A Jesus. A mãe procura o filho, porque a mãe sabia do que o filho era capaz. Então aqui a gente vê também que o relacionamento deles não era um relacionamento autoritário. Não era um relacionamento em que, não, peraí, eu sou a mãe, eu sei o que eu tenho que fazer, você vai fazer o que eu tenho o que eu mandar você fazer e me obedece. Muito pelo contrário. Ela procura o filho dela porque ela sabe do que o filho dela é capaz. Porque ela enxerga no filho dela o que ele pode fazer. E ela vai direto. Ela não fala, não, deixa eu tentar uma coisa, não, deixa eu tentar, não, deixa eu ver aqui. Não. Ela já vai até o filho e ela fala assim, acabou o vinho. É o momento em que ela, com o amor maternal dela, ela sinaliza para Jesus, Jesus, eles estão precisando de ajuda. Acabou? E a festa está aí. E agora? E aí essa passagem, ela pode ser mal interpretada, mas a gente tem que lembrar que nunca, 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 absolutamente nunca, Jesus seria indiferente com a sua mãe. Ou que Jesus a trataria mal. A gente tem que lembrar que existem traduções da Bíblia e existem sentidos que mudam com o passar dos anos. Então nunca Jesus, com tamanha gratidão, tamanho respeito e confiança que existe entre eles, trataria sua mãe mal. E o que diz? Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele questiona, mãe, o que você está me pedindo? Conta para mim. Qual é esse pedido? E logo em seguida, o versículo 4, logo para o 5. A resposta de Maria é, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo que o meu filho disse. O meu filho falar, vocês fazem. Em um versículo, ele faz uma pergunta, em outro Maria já dá a resposta para eles. Sabe o que é isso? A relação deles era tão íntima, era de tanto amor, de tanto respeito, que eles conversaram por olhares. Ele questiona, mãe, o que é esse pedido? E a mãe, com o olhar, responde. E ele responde de volta, eu vou fazer. E o que ela fala? Faz o que ele mandar. Faz o que o meu filho mandar, porque eu sei do que ele é capaz. Porque o meu filho é o Messias. Então, olha só. Olha essa relação. Não houve troca de palavras. Houve troca de olhares. E ela falou, faz o que ele falar. E será que a gente faz o que ele fala? A gente recorre a ele. Por Maria, talvez. Ora, Mãe Santíssima. Fala, Maria, me ajuda. E ela vai lá e sinaliza, acabou o vinho.
E aí o que ela fala pra gente? Tá bom, faz o que Jesus manda. E aí? Foi o que aconteceu na festa, faz o que Jesus manda. E então a gente sabe que a água virou vinho. Mas e nós? Como que está sendo? É isso que Maria quer. Então, passados todos os anos ali da missão de Jesus, de as suas palavras que ele traz, chega o momento então da crucificação de Jesus. Então imaginem vocês sabendo que o filho de vocês é preso. É preso. Maria sabia desse momento, Maria sabia as dores que estavam por vir, né? Que já foram passadas também. Lembra do que aconteceu até os 2 anos de Jesus. Mas imagine só, o filho é preso, crucificado, e vocês ali assistindo tudo, acompanhando tudo, como mães. Então Maria diz no livro Boa Nova, tem um capítulo só sobre Maria, e diz que naquele momento em que Maria está acompanhando a crucificação de Jesus, ela começa a sentir as aflições, né? Começa a se sentir triste, começa a ficar preocupada, ansiosa. E o que ela faz? Ela começa a se relembrar da infância de Jesus. Ela começa a lembrar de tudo que aconteceu, desde a visita do anjo. E o que ela fala quando o anjo visitou? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Né? E ela repete isso na cabeça dela. Ela vai repetindo. Por quê? Porque ela quer guardar o serviço. Ela está lembrando ela mesma de que aquilo é serviço, de uma missão muito maior. Então ela fica com aquilo, ela recorre àquilo, e ela repete aquilo, e ela lembra dos momentos que ela passou com Jesus. O livro descreve de forma muito bonita a infância de Jesus, todos os momentos que ela teve com o filho, com ela. Mas é chegada a hora. E então, em um outro livro, conta que Jesus, já quase sem ar nos pulmões, tenta puxar pela última vez, dá uma respirada profunda, olha João, que abraçava sua mãe, olha para Maria e diz: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Essa passagem é muito conhecida. Jesus entrega Maria aos cuidados de João. Mas mais do que isso, Jesus entrega Maria como a Mãe Santíssima. Aquela que, como na festa de casamento, intercedeu por nós. Olhou a preocupação com amor maternal e disse: acabou o vinho. Porque Jesus sabe que Maria é esse espírito. É esse espírito que está sempre atento. É esse espírito gentil que se coloca à disposição. E foi isso que ela fez para ser a mãe do Cristo. Se colocou à disposição, mesmo sabendo dessas aflições, de perder o filho. E ela se coloca. Então ele pede ali carinhosamente: João, cuida da minha mãe, porque agora eu já me vou. Acabou aqui. Encarnado, não mais. E fala para Maria: seu filho, o meu discípulo, é seu filho agora. E eles seguem juntos. Eles seguem para continuar as palavras de Jesus. E eles vão até Éfeso. Um minuto. Deu uma voltada aqui. E então, eles trabalham em Éfeso, eles cuidam de várias pessoas, de leprosos, eles ajudam, eles mostram a palavra de Jesus, levam a palavra de Jesus até aquele povo. E o que acontece? É chegado o momento do desencarne de Maria. E o momento do desencarne de Maria é tratado com muito amor. Porque olha só como é retratado o desencarne de Maria. Eu fiz um grande resumo aqui, tá? É muito maior, é muito mais bonito. Quem quiser procura, porque é muito bonito de ver. Mas olha o que acontece. Maria recebe de João notícias de que os cristãos estavam sendo perseguidos, de que haveria mortes. Já começa a orar. E nas suas meditações, viu aproximar-se o vulto de um pedinte, que a chamou de minha mãe. O peregrino lhe fez companhia e Maria o convidou a entrar. Ele acalentava seu coração, contava das bem-aventuranças divinas, falava dos céus e lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa. Maria se emociona, pois não havia recebido alguém que lhe quisera dar ternura e simpatia, e essa voz a acalmava o coração. Foi então que o hóspede estendeu as mãos e disse com profundo amor:
minha mãe, vem aos meus braços. Ela olhou as mãos nobres e reconheceu as chagas de seu filho. E olhou para os pés e viu as úlceras causadas pelos cravos. Emotiva disse, meu filho, as úlceras que te fizeram. Movida por um sentimento de amor, Maria se movimenta para se ajoelhar e beijar-lhe os pés com ternura. Mas Jesus a levanta e, cercado de luz celestial, ajoelha-se e beija os pés da mãe, dizendo, sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então olha a gratidão de Jesus com esse espírito. Olha o carinho de receber a mãe dele, de colocá-la como rainha dos anjos, de olhar para esse espírito e falar, você cumpriu maravilhosamente bem o que você precisava fazer. Você é realmente uma missionária. Você é realmente a Senhora da Luz. A gratidão do filho com a mãe de Jesus, a mãe do Messias. Mas Maria, desencarnada, não deixa de trabalhar, não deixa de se colocar a serviço. O que ela faz? Ela vai em busca de Judas. Vamos relembrar que Judas, após o famoso episódio da traição com Jesus, né, de ter vendido ali a informação, o que ele faz? Ele tira a própria vida. E Maria, sabendo desse filho que agonizava nas regiões umbralinas, faz o quê? Vai lá. Porque se um filho está agonizando, a Mãe Santíssima vai cuidar. A Mãe Santíssima olha por esse filho. E ela vai então atrás de Judas para ajudá-lo, para dar um amparo maternal a Judas. E existe uma poesia que retrata esse amparo. Também é um corte, porque a poesia é muito maior e é muito bonita. E então ela diz, amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então ela vai ali, ela acolhe Judas como a mãe, com amor maternal e fala, meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Eu estou aqui com você, porque você é meu filho. E Maria continua a serviço. Maria é sinônimo de servir. E é trazida a informação de que Maria continua a servir no plano espiritual e mantém inúmeras organizações. Uma delas é a Legião dos Servos de Maria, que tem a missão de cuidar e de amparar espíritos suicidas. Coração maternal de Maria, que é referência e amor e dedicação fraternal. Então Maria, até hoje, está em serviço no plano espiritual. Ela presta serviço a todo instante. A todo instante que é pedido a Maria, que é solicitado algo a Maria, Maria e os seus trabalhadores, os seus servidores estão ali atentos. A todo tempo. E é retratado no livro Memórias de um Suicida, um momento muito bonito em que tanto espíritos encarnados e desencarnados rezam uma Ave Maria, e como isso é recebido por eles. É muito bonito de se ver o trabalho que eles têm. Ela nunca deixou de trabalhar. Maria é sinônimo de servir, e ela continua servindo até hoje, não só na Legião dos Servos de Maria, mas também em inúmeras outras organizações, como é trazido para nós. Essa é a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus. E antes da gente finalizar, eu queria, com muito carinho, pedir para os nossos jovenzinhos da mocidade, para que eles pudessem fazer uma oração em homenagem às mães. Então, se puderem ficar em pé. Senhor Deus,
Nessa hora te peço que proteja todas as mães, dando-lhe a força e a... Já não é tão perfeito, como quisera que fosse. Console as mães que choram pelos filhos perdidos, ausentes, mas queridos. Mas que estão sozinhas na vida, mas que acolhem um filho que não é seu, mas jovens e amigas, mas idosas que viveram dos seus filhos, mas que sofrem tiradas dos amigos, esquecidas pela família. Mães meninas, mães idosas, mães família. Mães perdidas, mães que erram, mães famosas, mães que choram. Mães que sorriem, mães que tentaram, mães que falharam. Mães que venceram, mães que perderam. Mães sofridas, mães vividas. Mães que não amadureceram, mães que apenas viveram. Mães que se foram, mas que ainda estão aqui. Mãe é sempre mãe, e em todos os tempos será assim. Mães que nascem, mães que morrem. Mães da terra, mães do céu, abençoe e ilumine, agora e sempre. Amém. Podem entregar para a mamãe de vocês. Fê, pode entregar. Eles vão entregar um bombonzinho para as mamães aqui presentes. Ajuda o Fê. Ajuda o Fê a entregar. Muito obrigada, gente. Feliz Dia das Mães a todas. Que vocês tenham todos um domingo abençoado. Todas as mães estão se sentindo mães ou não? Então, nesse momento de paz, iluminação e reflexão, vamos nos preparando, nos colocando abertos para recebermos os benefícios da fluidoterapia. Chamar a Deise aqui para ela fazer a vibração para nós. Vamos fechar os nossos olhos, sentar de maneira confortável, respirar profundamente. Vocês receberão paz, que é a união de forças, de energias, que vem do plano espiritual, se juntam as energias do ambiente e as dos passistas. Então, pensamento em Jesus, para que possam receber os benefícios do passe agora. Nesse momento, com pensamentos elevados, gratos
pela oportunidade que temos de estar aqui, de receber essas boas energias. Vamos vivenciar em nós o amor de Maria e transformar essas energias para que nossos irmãos que não estão aqui recebam de nós o nosso melhor, recebam muita luz e amor. Vamos envolver a todos com as energias, com o nosso amor, com o nosso carinho, em vibrações para a paz no mundo e no Brasil, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, por todos aqueles que tentam abreviar as suas vidas, por aqueles que estão se sentindo sós, amargurados, que estão doentes do corpo e do espírito, por todos aqueles que estão perdidos em busca de um amparo, de uma palavra amiga, em busca de um direcionamento correto. Vamos vibrar por todos aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, que estão nos asilos, por todas as crianças nos orfanatos, vibrar pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, pelas nossas mães que estão aqui ou no plano espiritual, por todos aqueles que encontramos em nosso caminho, que saibamos doar sempre o melhor de nós, com muito amor, com muita luz, com muito despreendimento, assim como Maria fez. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz e amor. Que